Olá! Vamos então começar a nossa história? O livro agora é O Alquimista, do Paulo Coelho. O alquimista pegou um livro que alguém na caravana havia trazido. O volume estava sem capa, mas conseguiu identificar seu autor, Oscar Wilde. Enquanto folheava suas páginas, encontrou uma história sobre Narciso. O alquimista conhecia a lenda de Narciso, um belo rapaz que todos os dias ia contemplar sua própria beleza num lago. Era tão fascinado por si mesmo que certo dia caiu dentro d'água e morreu afogado. No lugar onde caiu, nasceu uma flor, que chamaram de Narciso. Mas não era assim que Oscar Wilde acabava a história. O autor dizia que quando Narciso morreu, vieram as Oréiades, as deusas do bosque, e viram o lago transformado de um enorme espelho de água doce em um cântaro de lágrimas salgadas. "Por que você chora?" perguntaram as Oréiades. "Choro por Narciso", disse o lago. "Ah, não nos espanta que você chore por Narciso", continuaram elas. "Afinal de contas, apesar de todas nós sempre corrermos atrás dele pelo bosque, você era o único que tinha a oportunidade de contemplar de perto sua beleza." "Mas Narciso era belo?" perguntou o lago. "Quem mais do que você poderia saber disso?" responderam surpresas as Oréiades. "Afinal de contas, era em suas margens que ele se debruçava todos os dias." O lago ficou algum tempo quieto. Por fim disse: "Eu choro por Narciso, mas jamais havia percebido que ele era belo. Choro por Narciso porque todas as vezes que ele se debruçava sobre minhas margens, eu podia ver no fundo dos seus olhos minha própria beleza refletida." "Que bela história", disse o alquimista. Bom, agora nós vamos entrar na primeira parte do livro. Essa é uma primeira parte bem extensa, são vários trechos, né, que ele vai contando. Então, nós vamos nessa sequência, tá bom? O rapaz chamava-se Santiago. Estava começando a escurecer quando chegou com seu rebanho diante de uma velha igreja abandonada. O teto tinha despencado há muito tempo e um enorme sicômoro havia crescido no local que antes abrigava a sacristia. Resolveu passar a noite ali. Fez com que todas as ovelhas entrassem pela porta em ruínas e então colocou algumas tábuas de modo que elas não pudessem fugir durante a noite. Não havia lobos naquela região, mas certa vez um animal tinha escapado durante a noite e ele gastara todo o dia seguinte procurando a ovelha desgarrada. Forrou o chão com seu casaco e deitou-se, usando como travesseiro o livro que acabara de ler. Lembrou-se antes de dormir que precisava começar a ler livros mais grossos. Demoravam mais para acabar e eram travesseiros mais confortáveis durante a noite.
Ainda estava escuro quando acordou. Olhou para cima e viu que as estrelas brilhavam através do teto semidestruído. Queria dormir um pouco mais, pensou ele. Tivera o mesmo sonho da semana passada e outra vez acordara antes do desfecho. Levantou-se e tomou um gole de vinho. Depois pegou o cajado e começou a acordar as ovelhas que ainda dormiam. Ele havia reparado que assim que acordava, a maior parte dos animais também começava a despertar. Como se houvesse alguma energia misteriosa unindo sua vida à vida daquelas ovelhas que há 2 anos percorriam com ele a terra em busca de água e alimento. Elas já se acostumaram tanto a mim que conhecem meus horários, disse ele em voz baixa. Refletiu um momento e ponderou que podia ser também o contrário. Talvez ele houvesse se acostumado ao horário das ovelhas. Certas ovelhas, porém, demoravam um pouco mais para levantar. O rapaz acordou uma a uma com seu cajado, chamando cada qual pelo seu nome. Sempre acreditara que as ovelhas eram capazes de entender o que ele dizia. Por isso costumava às vezes ler para elas trechos de livros que o haviam impressionado, ou falar da solidão e da alegria de um pastor no campo, ou comentar sobre as últimas novidades que via nas cidades por onde costumava passar. Nos últimos 2 dias, contudo, seu assunto tinha sido praticamente um só. A menina, filha do comerciante que morava na cidade aonde ia chegar em 4 dias. Estivera apenas uma vez lá, no ano anterior. O comerciante era dono de uma loja de tecidos e gostava sempre de ver as ovelhas tosquiadas na sua frente, para evitar falsificações. Um certo amigo havia indicado a loja e o pastor levou lá suas ovelhas. Preciso vender alguma lã, disse para o comerciante. A loja estava cheia e o homem pediu para que o pastor esperasse até o entardecer. Ele sentou-se na calçada e tirou um livro do alforje. Não sabia que os pastores eram capazes de ler livros, disse uma voz feminina ao seu lado. Era uma moça típica da região de Andaluzia, com cabelos negros escorridos e olhos que lembravam vagamente os antigos conquistadores mouros. É porque as ovelhas ensinam mais que os livros, respondeu o rapaz. Ficaram conversando por mais de 2 horas. Ela contou que era filha do comerciante e falou da vida na aldeia, onde cada dia era igual ao outro. O pastor contou dos campos da Andaluzia, das últimas novidades que viu nas cidades por onde passara. Estava contente por não precisar conversar sempre com as ovelhas. Como aprendeu a ler? Perguntou a moça a certa altura. Como todas as outras pessoas, respondeu o rapaz. Na escola. E se sabe ler? Então por que é apenas um pastor? O rapaz deu uma desculpa qualquer para não responder aquela pergunta. Ele tinha certeza de que a moça jamais entenderia. Continuou a contar suas histórias de viagem. E os pequenos olhos mouros abriam-se e fechavam-se de espanto e surpresa. À medida que o tempo foi passando, o rapaz começou a desejar que aquele dia não acabasse nunca, que o pai da moça ficasse ocupado por muito tempo
e o mandasse esperar por 3 dias. Percebeu que estava sentindo uma coisa que nunca havia sentido antes: vontade de ficar morando numa mesma cidade para sempre. Com a menina de olhos negros, os dias nunca seriam iguais. Mas o comerciante finalmente chegou e mandou que ele tosqueasse 4 ovelhas. Depois, pagou-lhe o que era devido e pediu que voltasse no ano seguinte. Agora faltavam apenas 4 dias para chegar de novo àquela aldeia. Estava excitado e ao mesmo tempo inseguro. Talvez a menina já o tivesse esquecido. Por ali passavam muitos pastores para vender lã. Não tem importância, disse o rapaz às suas ovelhas. Eu também conheço outras meninas em outras cidades. Mas no fundo do seu coração, ele sabia que tinha importância e que tanto os pastores como os marinheiros ou os caixeiros viajantes sempre conheciam uma cidade onde havia alguém capaz de fazer com que esquecessem a alegria de viajar solto pelo mundo. O dia raiava e o pastor tratou de guiar as ovelhas na direção do sol. Elas nunca precisam tomar uma decisão, pensou ele. Talvez por isso fiquem sempre junto de mim. A única necessidade que as ovelhas tinham era de água e alimento. Enquanto o rapaz conhecesse os melhores pastos da Andaluzia, elas seriam sempre suas amigas. Mesmo que os dias fossem todos iguais, com longas horas se arrastando entre o nascer e o pôr do sol. Mesmo que elas jamais tivessem lido um só livro em suas curtas vidas e não conhecessem a língua dos homens que contavam as novidades nas aldeias. Elas estavam contentes com água e comida, e isso bastava. Em troca, ofereciam generosamente sua lã, sua companhia e, vez em quando, sua carne. Se hoje eu me tornasse um monstro e resolvesse matar uma por uma, elas só iam perceber depois que quase todo o rebanho tivesse sido exterminado, pensou o rapaz. Porque confiam em mim e se esqueceram de confiar nos seus próprios instintos, só porque as conduzo ao alimento e à água. O rapaz começou a estranhar seus próprios pensamentos. Talvez a igreja, com aquele sicômoro crescendo dentro, fosse mal assombrada. Tinha feito com que sonhasse um mesmo sonho pela 2ª vez e estava lhe dando uma sensação de raiva contra suas companheiras, sempre tão fiéis. Bebeu um pouco de vinho que havia sobrado do jantar na noite anterior e apertou o casaco contra o corpo. Ele sabia que em poucas horas, com o sol a pino, o calor seria tão forte que não ia poder conduzir as ovelhas pelo campo. Era a hora que toda a Espanha dormia no verão. O calor durava até a noite e durante todo esse tempo ele tinha que ficar carregando o casaco. Entretanto, quando pensava em reclamar do peso, sempre lembrava que por causa dele não havia sentido frio de manhã. Temos que estar sempre preparados para as surpresas do tempo, pensava então ele e sentia-se grato pelo peso do casaco. O casaco tinha um motivo, e o rapaz também. Em 2 anos pelas planícies da Andaluzia, ele já sabia de cor todas as cidades da região.
E esta era a grande razão de sua vida: viajar. Estava planejando explicar desta vez à menina por que um simples pastor sabe ler. Havia estado até os 16 anos num seminário. Seus pais queriam que ele fosse padre. Motivo de orgulho para uma simples família camponesa que trabalhava apenas em troca de água e comida, como suas ovelhas. Estudou latim, espanhol e teologia. Mas, desde criança, sonhava em conhecer o mundo. E isto era muito mais importante do que conhecer Deus e os pecados dos homens. Certa noite, ao visitar a família, havia tomado coragem e dito a seu pai que não queria ser padre, queria viajar. Vamos ficar por aqui? Amanhã a gente continua, tá bom? Vamos ver o que vai acontecer, né? Se o pai vai aceitar essa vontade dele. Amanhã a gente fica sabendo, tá bom? Vou lembrar todo dia agora para vocês. Se não é inscrito, por favor, se inscreva, se é importante para o canal crescer e beneficiar outras pessoas com as leituras dos livros. Se você é inscrito, deixa o seu like, tá bom? Se quiser, comente, vou ficar feliz de ler e responder para você, tá bom? Então, até amanhã, tá? Tchauzinho.